E aí, pessoal, bem-vindo, né? Após um período aí de férias, vamos agora retornar aos nossos conteúdos programáticos aí. E lembrando que ainda estamos no módulo 2, tá bom? Não concluímos ainda o módulo 2. Então vamos lá. Vamos continuar de onde paramos, tá certo? E paramos aqui, olha, nas frações equivalentes e simplificação de fração, tá bom? Vamos aprender o que são frações equivalentes e vamos aprender também como simplificar, tá certo? Duas frações ou mais podem representar a mesma parte do todo. Observe as frações que correspondem à porção nas bandejas A, B e C de 3 pizzas do mesmo tamanho, que foram cortadas em partes iguais, de maneiras diferentes, tá bom? Então é a mesma pizza, só que foi dividida em maneiras diferentes, tá bom? Em partes iguais, só que de maneiras diferentes. Na bandeja A, pessoal, olha só. Temos aqui a pizza, certo? E foi dividida em duas partes iguais. E só tem uma parte aqui restando, né? Vocês podem perceber que só restou uma banda, um pedaço da pizza, né? Na bandeja A, há uma fatia de uma pizza que foi cortada em duas partes iguais. Beleza. Um pouco mais abaixo, temos a bandeja B. Olha. Na bandeja B, há 4 fatias de uma pizza que foi cortada em 8 partes iguais. Na pizza A, ela foi cortada em 2 partes iguais. Já na pizza B, foi cortado em 8 partes iguais. Mas vocês já podem perceber algo em comum, que essa única parte aqui, olha, ela é equivalente a essa parte da pizza. É a mesma quantidade de pizza, só que aqui foi dividida. Aqui é um pedaço inteiro e aqui foi dividido em 4 pedaços. Porém, ambos representam a mesma parte do todo, ou seja, da pizza inteira. Já na pizza da letra C, olha, foi dividido em 6 fatias. E vocês podem perceber que também sobrou a metade da pizza. Só que essa metade foi dividida aqui, está dividida em 3. Mas ela é equivalente a essa parte, a essa fatia, que é equivalente a essa. Então aí, pessoal, o livro traz isso aí, esse exemplo, para simplificar um pouco a ideia de frações equivalentes, certo? Ou seja, olha, nos exemplos acima, a porção total de pizza representa a mesma quantidade em cada bandeja. Ou seja, em cada uma das 3 bandejas há metade de uma pizza. Logo dizemos que as frações são frações equivalentes. Tá bom? Olha só, se você pegar essa primeira fração e multiplicar ela por 4 no numerador e 4 no denominador, você vai encontrar essa outra fração. Olha. 4 vezes 1 vai dar 4. 2 vezes 4 dá 8. E se você pegar a primeira fração e multiplicar por 3 em cima e embaixo, você vai encontrar essa outra fração. 1 vezes 3 dá 3. 2 vezes 3 dá 6. Beleza? Então, fica aí a explicação de frações equivalentes. Então, olha, frações que representam a mesma parte do todo são chamadas de frações equivalentes. Tá bom? Aqui foi o que eu acabei de explicar, tá vendo? Olha. Realizando as multiplicações, você vai encontrando, olha, frações equivalentes. Então, ao multiplicar ou dividir o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número, lembrando, você só pode multiplicar pelo mesmo número, tanto o numerador ou o denominador. Se for multiplicar, multiplica apenas pelo mesmo número. Se for dividir, divide sempre pelo mesmo número, em cima e embaixo, no numerador e no denominador, tá bom? E lembrando que tem que ser diferente de zero. Então, beleza, esse é o processo para encontrarmos frações equivalentes. Aqui ele também explica a divisão, da mesma forma, tá bom? Olha, se dividiu por 4 no numerador, vai ter que dividir por 4 o denominador, tá bom? E nas frações equivalentes, pessoal, tem também
a fração chamada de irredutível, certo? Isso aí é quando vamos simplificar frações, certo? Simplificar. Como é que eu posso simplificar uma fração? O que significa simplificar uma fração? É você ir reduzindo-a. Você vai dividindo tanto o numerador como o denominador até chegar a um momento em que você não vai mais poder dividir por nenhum número. Ou seja, você não vai mais poder reduzir essa fração, simplificar. Então, professor, simplificar a fração é dividir a fração por algum número? Exatamente. Simplificar é dividir, tá bom? É o que foi feito aqui, ó. Pegamos essa fração aqui. Primeiro dividiu por 4, em cima e embaixo. Encontramos essa outra fração. Agora foi dividida por... Essa daqui foi dividida por 3. Olha, 18 dividido por 3 dá 6. 30 dividido por 3 dá 10. E dessa daqui foi dividida por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 10 dividido por 2 dá 5. Pronto, encontramos essa última fração. E essa fração, pessoal, não podemos mais simplificar, não podemos mais dividir pelo mesmo número. Se eu for dividir em cima por 3, o 5 eu não vou poder dividir por 3, certo? Não vai dar para dividir por 3. Então, chamamos essa fração de fração na forma irredutível. Não poderá ser mais reduzida. Ela chegou à sua fase irredutível. Aí você para aí. E aí você pode chamar de fração na forma irredutível, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Olha só. Para simplificar uma fração, devemos dividir o numerador e o denominador por um mesmo número natural diferente de 0 e de 1. Certo? Se não for mais possível simplificá-la, então ela é uma fração irredutível. Foi exatamente o que eu falei, tá bom? Após isso, tem as atividades. Eu vou passar aqui essa parte para chegarmos aqui ao próximo tópico, que são frações, comparação de frações, tá bom? Beleza, olha. Agora vamos comparar frações de uma mesma unidade, ou seja, determinar qual é a maior, qual é a menor, ou se são iguais, tá bom? Vamos lá. Frações com denominadores iguais. Quando a fração tem um denominador igual, é bem simples. Bem simples de você descobrir qual é a maior e qual é a menor. Vamos lá, olha só. A bandeira da Áustria tem o formato de um retângulo dividido em 3 partes iguais. 2 vermelhas e uma branca. Observe as frações que representam a parte em cada cor nessa bandeira. Está aqui, a parte vermelha representa 2/3 e a parte branca representa 1/3. Aí vamos lá, deixa eu descer aqui. Que cor corresponde à maior parte da bandeira? Ficou bem simples, né, pessoal? Olha só. Pela figura já dá para perceber que é a cor vermelha, mas pela fração também dá para perceber que a maior fração aqui é a fração que representa a parte vermelha. Por que, professor? O senhor está falando que a fração que representa a parte vermelha é maior do que a outra. Olha só, olhem aí para o denominador. O denominador é igual, tá vendo? Olha, aqui é 3 e aqui é 3. Então, toda vez que o denominador for igual, o que vai dizer se a fração é maior ou não a outra é o seu numerador. E o numerador aqui dessa fração é 2 e dessa outra é 1. Ou seja, essa fração vai ser maior do que essa, porque o numerador é maior. Toda vez você vai fazer esse procedimento quando o denominador for igual, tá bom? Beleza, olha só. Quando duas ou mais frações têm denominadores iguais, a maior delas é aquela que tem o maior numerador. Não esqueçam disso. E aqui, ó, o livro traz esses exemplos. 7 nonos é maior do que 5 nonos. Por quê? O denominador é igual, porém o 7 é maior do que o 5. E na imagem aqui vocês podem perceber, olha, que a imagem que representa a fração 7 nonos tem mais quadradinhos pintados, tá vendo? Do que essa outra, 5 nonos. Ambas foram divididas em 9 partes, porém a primeira foi pintada mais partes, tá bom? E aqui também, olha,
o denominador é igual, porém o numerador dessa primeira fração é 11 e da outra é 9. E 11 é maior do que 9. Então essa fração ela é maior do que essa outra, certo? E pela figura também podemos perceber isso, que essa fração teve mais partes pintadas, tá bom? Beleza. E agora como saber qual fração é maior ou menor se os denominadores forem diferentes? Então é isso que vamos ver agora. Aqui temos dois recipientes que têm a mesma capacidade e foram graduados de maneira diferente. Observe as frações que representam a quantidade de suco em relação à capacidade total de cada um deles. Qual dos recipientes está mais cheio? Qual dos recipientes está mais cheio? Então, olha, através da imagem podemos perceber que o suco de uva, né? O recipiente do suco de uva tem mais líquido, né? Beleza, tem mais líquido. Mas vamos lá. Como os recipientes têm a mesma capacidade, observando-os lado a lado, percebemos que o nível do suco de uva está um pouco acima do nível do suco de laranja. Isto é, o recipiente com suco de uva está mais cheio. Podemos dizer então que a fração 8/9 da capacidade aqui do suco de uva representa mais do que 3/4. Ou seja, 8/9 é maior. Esse símbolo aqui, pessoal, que significa que essa fração é maior do que essa outra, tá bom? Por isso que está apontando sempre para menor. De maneira parecida, podemos comparar outras frações com denominadores diferentes. Deixa eu rolar aqui. Beleza. Vamos lá. Aqui temos 2/5, está falando que é maior do que 3/8. E aqui foi feito, olha, os desenhos para representar essas frações, tá bom? Preste bem atenção. O tamanho do retângulo, o maior retângulo aqui, é exatamente igual ao retângulo que está aqui embaixo. Porém, o primeiro foi dividido em 5 partes, que está representando a primeira fração, tá vendo? Olha, 2/5. 1, 2, 3, 4, 5. E eu pintei 2 partes. Já a figura abaixo está representando essa fração, 3/8. Então, foi dividido em 8 partes. Porém, eu pintei 3. 1, 2, 3. Agora, olhando bem para essa figura. Foi traçado aqui, ó, uma linha, pegando dessa parte aqui, olha, e veio, passando por aqui. Pronto. Após feito isso, pessoal, ficou perceptível que a fração 2/5 ela é maior do que a fração 3/8. Porque, olha, essas duas partes, mesmo sendo menor do que 3, representam uma parte maior em relação ao todo, tá vendo? Olha, passou por aqui, ó. Essa figura de baixo precisaria preencher essa parte para ser igual, ou preencher esse outro quadradinho para ser maior do que essa, tá bom? Mesma coisa aconteceu aqui, ó. 2/3 está falando que é menor do que 5/6. Foi desenhado aqui, feito os desenhos, foi dividido em 3 partes, pintou 2. Foi dividido em 6, pintaram 5. Quando foi tracejado aqui, dá para perceber que a fração 5/6 é maior, tá vendo? Olha, a parte pintada corresponde a uma maior parte em relação ao todo. Também podemos comparar duas frações. Sim, pessoal, lembrando que essa forma de você analisar, comparar, é através das figuras. Mas você pode também comparar, olha, fazendo esse procedimento aqui. Também podemos comparar duas frações com denominadores diferentes sem desenhar figuras, não é preciso. Para isso, usamos frações equivalentes. Por exemplo, para comparar as frações 3/4 e 2/3, devemos obter frações equivalentes com o mesmo denominador. Beleza. Quando as frações têm denominadores diferentes, já podemos perceber que é um pouco complicado de dizer qual é a maior e qual é a menor. Para facilitar a sua vida, você pode transformar os denominadores, deixar eles iguais. Os denominadores iguais. Eles estando iguais, aí você vai olhar apenas para o numerador. O numerador que for maior, consequentemente, vai ser a fração maior, tá bom? Então aqui, pegaram a fração 3/4 e multiplicaram em cima e embaixo por 2. Ficou 6/8. Depois multiplicaram por 3. Ficou 9/12. Tá bom?
Já a segunda fração, 2/3, multiplicaram por 2 em cima e embaixo, ficou 4/6. Depois multiplicaram por 3 em cima e embaixo, ficou 6/9. E depois multiplicaram por 4, ficou 8/12. Agora sim, olha, o denominador ficou igual. Agora é só olhar para o numerador. Com certeza o 9 é maior do que o 8. Então essa fração ela é equivalente a essa do início. Então isso significa que essa fração 3/4 é maior do que a fração 2/3, tá bom? Você pode encontrar fazendo esse procedimento de frações equivalentes. Você vai multiplicando. Outra técnica é você tirar o MMC, certo? O mínimo múltiplo comum. Isso aí na aula ao vivo eu irei explicar. Vou dar esse macete para vocês, tá bom? Deixa eu descer aqui. Olha só, pessoal. Para obter frações equivalentes com o mesmo denominador, também podemos usar o método apresentado na página 174, ou seja, multiplicamos o numerador e o denominador de uma delas pelo denominador da outra e vice-versa. Desse modo, obtemos o denominador 12, que é múltiplo de 3 e de 4. Observe outros exemplos. Olha só aqui, 4/9 e 5/8. Aí pegaram a fração 4/9 e multiplicaram em cima e embaixo pelo denominador da outra. Aí encontraram isso aqui. E já fizeram o contrário, o inverso com a segunda fração. Pegaram o denominador da primeira e multiplicaram aqui em cima e embaixo. Tá vendo? Pronto. Vocês podem perceber que o denominador ficou igual. Mas agora é só comparar os numeradores. Tá bom? Então, tem mais de um caminho para vocês seguirem aí para resolver essas questões, tá bom? E aqui já tem atividade. Então é isso, pessoal. Façam, tentem fazer as atividades. Na aula ao vivo eu irei tirar dúvidas, tá bom? E também irei responder algumas questões. Então, valeu, até a próxima.